Aqui a gente, ninguém é mulher de ló. Olhou para trás, virou sal. Aqui ninguém, né? Ninguém olha para trás. Wesley, eu quero voltar àquela pergunta, onde eu perguntei por que os homens não estão sendo preparados. O que você acha que falta para que haja essa preparação também? Aproveitar daquilo que já existe, né? Ou as pessoas não têm esse conhecimento ou não querem mudança, né? O que você acha? Bem, Leozão, o homem, ele tem uma criação bem diferente das mulheres. Eu falo na minha casa, nós somos 4 irmãos, e assim, as minhas irmãs tinham tarefa e eu sempre não tinha. Minha tarefa sempre, toda a função de serviço era das irmãs e o apoio ao pai seria o meu. Mas assim, o serviço, era um serviço esporádico. Então eu acredito que a mulher já entra numa linha de uma disciplina muito maior. Isso ela vai carregando durante a infância, vem a adolescência e na fase adulta a mulher rompe. Enquanto isso, o homem está lá deitado em berço esplêndido, esperando descer do céu. Então, assim, a minha salvação foi que eu tive uma oportunidade de trabalho que eu morei 7 anos fora. Aí eu senti na pele. Então, eu tive que aprender a cozinhar, fazer serviço de casa. Mulheres, escutem. Então, mudou totalmente isso a aqui. temática. Continua isso falando. gerou uma maturidade muito grande. Hoje, tem 3 anos que eu retornei moro com os meus pais e é um choque. Porque minha mãe criou os homens, a própria criação, toda essa herança familiar, que a mulher ela faz todo o serviço. Então, meu pai ele tem uma vida de rei. Sem a minha mãe em casa, meu pai não faz nada. Verdade. E aí eu já sou diferente. Eu passo a minha roupa. Incomoda para ela ver na parte da manhã eu lá passando a minha camisa para ir trabalhar. Por quê? Porque 7 anos eu fiquei fora. Isso agregou para a minha vida. E isso vai levando. Aí você vê dentro do mercado tantos homens limitados, problemáticos, porque não sabem. Porque não tem uma disciplina para desenvolver. E isso aí entra na vida acadêmica. Então, você entra hoje aí nas faculdades, as mulheres rompem. Você vê mulher com 30, 32 anos, já tem mestrado. O homem está lá fazendo Enem, Está começando ainda. Não que existe um preconceito, mas esqueceu, Enem. Enem. Mas aí esquece e não rompe. Então, as mulheres estão lá na frente. Então, o que é a dica para os homens? Se a gente for observar os cargos da igreja hoje, a liderança da igreja toda é formada por mulheres, porque a mulher ela se empenha, ela busca ao Senhor, ela procura se separar, então ela vai rompendo, isso é dentro da igreja, no mercado de trabalho. Então, o que o homem tem que fazer? Tem que tomar a posição dele, como homem, e romper. Tá certo? Eu vou perguntar para a Bárbara, mas antes lembrando que o tema hoje é antes só do que mal acompanhado. Às vezes você estava aí dando uma olhada nos canais, parou aí, antes só do que mal acompanhado. Você concorda ou não? Aí é o que dá para ver que tem vida abençoada na televisão. Claro. Com qualidade. E você tem livre acesso aqui, para se comunicar, com certeza. Vai lá, Bárbara. Na verdade, o que você acha a respeito disso, como psicóloga? Como que você vê essa realidade toda que o Wesley falou, do homem, às vezes, não se preparar tanto como o homem que está assistindo ali, agora. Ele fala, nossa, eu estou descobrindo que eu não estou preparado. O que eu devo fazer? Porque, às vezes, ele precisa até de uma ajuda também, de um especialista, Sim. Tudo começa com uma pergunta, Ele tem que se sentir incomodado com alguma coisa. Porque, de repente, o Wesley, ele teve essa experiência lá de ficar fora 7 anos. Aquilo ali foi um estímulo para ele se desenvolver nessas outras áreas que, se ele estivesse em casa, ele não se desenvolveria. Então, tem que ter um empurrãozinho. Aí, vem as cobranças, Eu acho que claro que acontece com alguns homens, poxa vida, eu preciso mudar, eu preciso ser mais responsável, eu preciso, crescer em alguma área. Eu preciso me desenvolver. As mulheres hoje, elas estão realmente tomando conta, do mercado, estão tomando conta de tudo, o que, é um peso para a mulher. Então, o homem ele tem que ser questionado. Eu acho que por ele mesmo e também por aqueles que estão o cercando, Nós aqui, por exemplo, esse programa, para quem está assistindo, os homens eles vão ficar assim, peraí, será que isso tem a ver comigo? Será que isso realmente está acontecendo? Eu acho que não. E se tiver esse ponto reflexivo, É um ponto reflexivo. Porque é mais difícil. Porque para um homem procurar ajuda, seja com um colega, os homens são mais difíceis de se abrir. Então, para ele procurar uma ajuda, fulano, eu estou precisando aqui, estou com um problema aqui no meu relacionamento, no meu trabalho com o meu chefe. Para ele chegar a esse ponto, ele tem que estar assim, explodindo, limite, ele tem que estar no limite para poder. Aproveitando esse Serginho, lá começar. no gabinete, os homens procuram mais, as mulheres mais. E embutindo nessa pergunta, você acha que é mais pressionado, o homem ou a mulher? Bem, na primeira pergunta, quem procura mais?
naturalmente, com uma larga margem de distância, são as mulheres. Com certeza. As mulheres, elas falam das suas dificuldades com muito mais liberdade. Homem, até ele é tolhido já nessa liberdade, até já na fase infantil. Isso. Se um menino que vai correr para o pai, eu sempre dou esse exemplo, ele vai correr para o pai e ele cai, machuca, o pai ele já fala com ele, levanta, 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 você é forte, pode chorar não, cara. É. Ali está interrompendo uma linha de comunicação na vida daquele menino. Enquanto com a menina, se ela vai, na mesma cena, correr para o pai, ela cai e machuca, o pai já toma no colo. Ou seja, menino, você não pode falar. Você não pode falar dos seus medos. Você não pode falar das suas dificuldades. Agora, para a menina, não. É totalmente... Ela tem acesso livre ao coração do pai. Isso. Então, a segunda pergunta, repita, por favor. Quem é mais cobrado? Hoje, o homem está sendo cobrado muito nessa condição. Porque a mulher, ela, como o Pedro disse, ela está se posicionando da forma independente. Porque a figura do homem, para ela, está sendo, em muitos casos, uma figura dispensável. Bom, essa colocação. Wellington, você acha que o homem está se forte. tornando uma figura dispensável? Microfone. Microfone. Quer que eu justifique aqui ou espero Não, o Wellington? depois deixa ele bater, Deixa depois ele- você só arremata. O Wellington está Aí tem noivo mais da perguntas, Paula. né? O Wellington está bem Isso, acompanhado, olha né, aí, tá bem Paulinho? acompanhado. É, Ela eu tá. não posso dizer o mesmo. Muito bem acompanhado. Muito bem acompanhado. Agora, será que a Paula está também ou não? Tá, não. É? Microfone. É, ué. Muito bem acompanhado. É, você falou baixo, hein, filha? O que você acha disso? Que os homens estão Dos ficando dispensável? Eu acho que é uma questão... Polêmica. Perspectiva? Posso falar? Oi! Mas eu acho que é uma questão... Eu acho que não tem receita. Eu acho que é uma questão de perspectiva, de posicionamento. Eu acho que falta realmente essa maturidade de você saber quem você é, para você se posicionar e aí se tornar indispensável. Ou se tornar atrativo, né? Aos olhos de uma pessoa agradável, de uma pessoa inteligente. Eu acho que é uma questão de posição mesmo. E, às vezes, a gente não é estimulado a falar de dor, a falar de mazelas, e todos nós temos, né? Tanto homem como mulher. A gente tem essa necessidade de aceitação, né? De valorização, e não encontramos, muitas vezes, lugares, ou pessoas, ou situações que nos permitam, né, ser quem a gente é, ter um lugar de confiança, um lugar seguro, para falar de quem eu sou, do que eu acho, do que eu sinto, e muitas vezes não ser martelado, não ser julgado à margem. Também, né? Isso vai gerando uma série de comportamentos que é melhor esconder, é melhor não dizer quem sou, e aí você vai se ofuscando, vai se omitindo, e naturalmente não vai ser bem percebido. Então, não é uma questão de Perspectiva. perspectiva. Agora, interessante que a Cíntia também, a Cíntia quer falar. Cíntia, tens a palavra. Quero fazer uma pergunta. É o seguinte: antes só do que mal acompanhado. Mas será que o padrão de mal acompanhado não está muito elevado, não? Às vezes o homem está esperando uma mulher perfeita, ou a mulher está esperando um cara que atenda todas aquelas necessidades dela, aquela lista enorme que ela fez. Um cavalo O que é branco, mal né? acompanhado? Às vezes a pessoa, eu acredito, que coloca num padrão tão alto, né, que acaba Entendi. não tendo ninguém para ela, porque ela escolhe muito. Então, esse mal acompanhado é o que exatamente? Será que tem uma pessoa bacana do meu lado e eu não consigo enxergar? Porque não é porque eu vou estar mal acompanhada, mas é porque o meu padrão de escolha é muito alto. Interessante essa pergunta aí, já, porque o Pedro jogou para as mulheres, né? Ele falou, ó, vocês estão com vestibular muito alto aí, né? Então, agora vamos começar pela Bárbara, depois o Serginho aqui, né? Defenda a sua classe aí, minha amiga. Então, é a pergunta dela, Lembrando né? até que, peraí, que não é guerra do sexo. Não, não. de Mas forma é alguma. mais fácil o homem falar a visão dele, daquilo que ele pensa, e a mulher falar como que ela enxerga, né? Mas, como psicóloga, dá para você trabalhar um pouquinho aí. Então, o que é Os dois mal lados. acompanhado, né? Isso. Mal acompanhado seria aquela pessoa que está do seu lado que não está te acrescentando nada, que você está em relacionamento com ela, ela traz sofrimento, ela traz dor, ela traz... Não soma, sabe? né? Não soma, não te faz crescer, não te ajuda nos seus Motiva, sonhos, né? nos seus projetos, nos seus objetivos, né? Aquela pessoa que está ali do seu lado só para enfeitar, né? Que está ali só para ir ali com os amigos, ir no cinema, somente para isso, né? Então, nesse caso,
que ela perguntou, né? Então, a gente carrega um monte, assim, uma visão mal acompanhada, um estereótipo, assim, ó, aquela pessoa horrível, um cafajeste, ou uma mulher que, né, que não está nem aí. Não é esse extremo, né? Eu acho que nesse ponto que não faz a pessoa crescer, não faz a pessoa ser quem ela é mesma. E aí, Serginho? E eu vejo essa questão do mal acompanhado. Como é que é o nome da querida? Cíntia. Ô, Cíntia, essa questão do mal acompanhado também, é importante frisar que o mal acompanhado pode ser aquela pessoa que não quer mudar. Sim. Estagnou. O que fica parado ali, não quer crescer, e isso impede o crescimento do outro. Isso. E agora, claro, defeitos todos nós temos. Né? Eu vim de uma família, eu posso falar de mim mesmo, eu vim de uma família com uma formação diferente da minha esposa. Foi uma formação cristã, bacana, moldada em princípios da palavra, e eu não, foi naquela mais um pouco desleixado. O que fez com que a Aline gostasse de mim? Eu tinha tudo para parecer a ela um mau caráter, mas o que fez com que a companhia fosse saudável foi o meu desejo de mudança, de sair daquela natureza que, por alguns padrões ou alguns medidores, pudesse ser assim de erros, de defeitos, mas querendo consertar. Então, isso que é importante. Então, não é só um padrão alto de ser uma má companhia, mas é um desejo sempre de ser uma boa companhia. E até aproveitando, agora a gente tem aqui, nós vamos continuar esse assunto, mas esse é um momento super esperado do programa. Porque a gente já disse que aqui nós temos liberdade, o acesso aqui é livre. Então nós temos liberdade para falar de todos os assuntos. E esse bloco agora é um bloco sobre sexualidade, com o nosso querido Dr. Talvanes Parísio. Aê! Seja bem-vindo, Dr. Talvanes. Dr. Talvanes sempre fica ali aguardando, assim, eu vejo que ele quer participar, né, Dr. Talvanes? É verdade, é difícil esperar. É difícil, é difícil. Aqui é difícil. Mas nós temos perguntas da plateia. Só quer fazer algum comentário Em cima desse do tema tema? com relação à sexualidade, que o senhor sempre... A gente está chutando a bola? Nossa, tem tanta coisa, né? Agora, a questão do antes só do que mal acompanhado, você tem que entender que existe um relacionamento que pode ser extremamente destrutivo, né? Aquele indivíduo que te usa igual camisa, igual vestido. Quando eu lembro daquela camisa, naquele dia que eu quero sair, eu vou lá no guarda-roupa, tiro do cabide e uso. Né? Depois eu coloco de novo e ela fica lá. Quando eu lembrar de você outra vez, né? Aí eu vou atrás de você. Quer dizer, existem coisas que a gente tem que colocar limites muito sérios, porque senão se tornam destrutivas. E aí, dentro disso aí, vai uma série de outras coisas. Boa, Vocês já boa. sentiram, né? A liberdade aqui, né? Então a gente tem pergunta. Quem vai começar primeiro? Eu começo. Então vai Vai lá, lá, Pedro. Dr. Talvanes. Doutor Talvani, a minha pergunta é, sexo é uma coisa muito boa, agradável. Perfeito. Né? E eu queria saber assim, tudo é válido? Muito bem. Veja bem, é agradável, é inegável que é uma coisa que foi colocada no ser humano para ser boa, prazerosa, para trazer um retorno de felicidade, para trazer parceria, né? Companheirismo, mas isso exige responsabilidades também, porque nessa vida nada é sem algum tipo de responsabilidade, né? Então tem que ter também dignidade, respeito, compreensão, comunicação, né? E se você não tem esses princípios, fica muito difícil, porque você vai pensar única e exclusivamente em você. E você nunca vai pensar no outro. E você tem que entender que para existir relacionamento, né, sexual também, é necessário que exista uma interação entre dois seres. E aí não é bem assim, eu quero porque quero e pode tudo o que eu quero. O que você quer, talvez. Não pode ser assim. Tem que haver respeito acima de tudo. Obrigado. Uau.